Flamengo quer e Gerson terá de pagar mais de 40 milhões de reais por quebra de contrato em questão de direitos de imagem. É um direito do Flamengo, isso consta do contrato, e o jogador vai ter que desembolsar, evidentemente, essa quantia para seguir a sua carreira em frente na equipe do Zenit da Rússia. Vale lembrar que o Gerson até teve uma proposta do Al Nassr da Arábia Saudita, mas manteve a palavra lá com os dirigentes do Zenit da Rússia. O Zenit pagou os 25 milhões de euros, ou seja, o Flamengo está com muito dinheiro nesse momento para fazer uma boa janela e assim competir na realidade do clube, né? Que são o Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. Eu deixo a Copa do Brasil em segundo plano. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, tentou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui, lembrando que o Gerson vai ter de pagar, e é óbvio que essa grana será bancada pelo Zenit da Rússia, né? Mais de 40 milhões de reais por questão de quebra de contrato. Não faz parte daquele montante de 25 milhões de euros já pagos pelo Zenit para tirar o jogador. Isso é referente à multa contratual. Há ainda a questão dos 40 milhões de reais, um pouquinho mais até, referentes à quebra de contrato no que diz respeito à questão de direitos de imagem, né? Então o Gerson vai ter de pagar esse valor. O Flamengo quer, bate o pé, exige essa questão. O Flamengo não deve abrir mão e está certo nisso, e de abrir mão de qualquer centavo no que diz respeito à negociação do Gerson. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Aponte sua câmera para o QR Code que está aqui ao lado e acesse a capa do site, que tem oportunidades de mercado incríveis e exclusivas para os dois jogos de hoje, válidos pelo Mundial de Clubes. Tem Fluminense e Al Hilal às 4 da tarde, no horário de Brasília, e depois, na sequência, tem um jogo entre Palmeiras e Chelsea. Vai secar o Flu? Vai secar o Palmeiras? Então a BandBet tem as melhores combinadinhas para você, aparecendo já na capa do site, tá? Então acesse o site apontando sua câmera para este QR Code, e aí você terá acesso às melhores combinadas com odds exclusivas, com boosts inclusive, para esse grande jogo, esses dois grandes jogos pelo Mundial de Clubes. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Continuando o tema deste vídeo aqui, a gente fala, claro, sobre a questão do Flamengo em relação ao Gerson. O Flamengo está certíssimo nessa história, né? Envolvendo o Gerson e a transferência dele, né? Então o Flamengo não pode, como eu disse anteriormente, falei isso lá no momento da negociação, quando havia, na verdade nunca houve uma negociação, houve uma exigência do Flamengo em relação ao pagamento da multa e tudo que era devido pelo Gerson. Então o Flamengo tem que ir em frente com essa história, não pode abrir mão de um centavo, como eu disse anteriormente, no que diz respeito a negociação do Gerson. Já sobre a questão do Pedro, Mauro César até soltou um vídeo mais cedo em que ele fala sobre isso e eu estou completamente de acordo. O Flamengo desistiu da ideia maluca de negociar o Pedro, né, por 15 milhões de euros. Tá lá, tá tudo no print que foi colocado na rede social pelo companheiro Mauro César. Tá tudo lá. Ou seja, tá escrito 15 milhões de euros. Seria um absurdo isso se a gente olha para a contratação que fez, por exemplo, o Palmeiras, pagando 25 milhões de euros pelo Vitor Roque. Quem é melhor? Vitor Roque ou Pedro? É óbvio que é o Pedro, né? E a galera fala assim, não, mas o Pedro não tá jogando nada. Gente, o Pedro tá se recuperando de uma grave lesão no joelho. É a segunda que ele sofre de ligamento cruzado anterior. Isso é muito sério. Isso pode acabar com a carreira de um jogador. Então deixe aqui nos comentários
o que você pensa a respeito dessa história toda, né? Eu acho uma maluquice, como eu disse anteriormente, Flamengo cogitar abrir mão do Pedro, né? Não faz o menor sentido essa história. A gente botou a boca no trombone aqui no que diz respeito a essa negociação que seria absurda, e cabe ao Felipe Luiz agora colocar em prática o discurso dele de encaixar o Pedro no seu sistema de jogo, porque não faz sentido o Pedro ser o último na hierarquia no que diz respeito à posição de centroavante. Não faz o menor sentido isso. O Pedro é o melhor centroavante, o melhor camisa 9, como queiram, do futebol sul-americano. Assim, não há esquema de jogo nessa história. O técnico, ele não tem como função ter um esquema tático que seja como uma forma, e ele vai colocando nessa forma, que não é flexível, os jogadores que ele quer. Não, ele tem que flexibilizar um pouco a forma. Eu acho que o técnico tem que ter suas convicções, evidentemente que sim, todo técnico assina, né? Mas ele tem que ter, claro, a maleabilidade para conduzir a situação e encaixar os melhores jogadores naquele esquema dele, ou adaptar de certa forma o esquema dele, eu não digo na íntegra totalmente, para que os melhores jogadores estejam em campo. É simples assim. Então, por exemplo, você tem um cara do quilate do Pedro, não, mas ele não atende ao meu esquema, então vire-se. Arrume um jeito de fazer o Pedro jogar, Felipe Luiz. Você não pode preterir o talento desse jogador para sair improvisando outros jogadores na posição de centroavante, como o Plata, como o Bruno Henrique, por um capricho, por uma questão irredutível de uma marcação frenética na saída de bola do adversário. Eu acho até que esse foi um dos elementos que fizeram com que o Pedro não fosse bem no futebol europeu, assim como o Gabriel, né? Esses caras não tenham ido bem no futebol europeu. Certamente esse é um dos elementos. O cara não conseguia ser efetivo na pressão na saída de bola do adversário, e tá tudo certo. Agora, não me venha com a balela de que é uma coisa incondicional, ou seja, sem essa condição o Pedro não pode ser titular do time do Flamengo. Aí é bobagem, é teimosia, é fazer valer um ponto de vista em relação ao bom senso, né? Porque existe o bom senso e aí você tem que ir atrás sempre, você tem que ser uma pessoa sensata, independentemente do setor que você ocupe profissionalmente, né? Na sua vida pessoal também. Então você tem que ser uma pessoa sensata. Então, se você tem o melhor camisa 9 em atividade no futebol brasileiro, você tem de fazer com que esse cara jogue, né? Independentemente do seu esquema tático. Quem não gostaria na América do Sul de ter o Pedro, Palmeiras até já veio atrás do jogador. É isso, pessoal. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.